Alegria, guerreiro da fé, você padre católico, capelão evangélico, pastor evangélico, já tem pessoas que já trabalham, né, com capelania, sim, mas não são militares ainda, porém, está na hora de ser militar. Aqui no Rio de Janeiro não tem limite de idade, essa é a sua chance. Esse é uma função muito importante. O capelão, muitas das vezes, exerceu funções em batalhas fortemente, os cruzados. Eles tanto eram cavaleiros, como muitos deles também eram padres guerreiros. E defendiam o quê? A fé. Defendiam relíquias sagradas que hoje não se sabe onde estão. Se sabe, mas não é do nosso conhecimento. Mas que existem. Mas a função deles era guardar a fé a todo custo. A todo custo. Aproveite essa oportunidade. Você quer ser um guerreiro? Perde tempo não. Até porque é uma missão muito bonita e honrada, né? Digna e justa. Como é que vai ser a prova da PEMERG, capitão? Como é que vai ser esse bizu que eu estou aguardando de talçar a qualquer momento, viu? Banca e BDO. As questões vão ser discursivas e hoje eu vou falar sobre isso, né? Como é que vai ser a questão, como se preparar. Só precisa adquirir uma apostila, herói. Mas não perca tempo. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, heróis. Nossa banca é IBDO. Então, em cima da banca, eu elaborei uma questão de teologia dentro do nosso programa de matérias, tá? Capitão, como é que é o seu curso? Vem que eu te mostro. Todo dia eu tenho materiais novos, exercícios, e o que acontece? Enquanto não sai edital, eu vou trabalhando minhas intuições, mas tenho que começar a estudar, porque não tem jeito, herói. Infelizmente, deixar para estudar só quando sair a prova, lascou. Aí eu vou te dar o bizu como fazer uma prova como essa. Tu não pode perder tempo, viu? Porque o que você sabe, o que você estudou, não é perdido. Então você tem que valorizar o seu conhecimento, tá? Então lute com todo o seu esforço, o capitão está com vocês. Vamos lá, heróis. Aqui essa questão eu elaborei em cima dos meus trabalhos que eu tenho, do que está acontecendo na teologia no momento, né? Então eu preparo para o Exército, para a Marinha Aeronáutica, Capelania Naval. Preparei esse ano para a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, quer dizer, o capitão está por dentro de tudo. Mas uma prova como essa não é só estar por dentro de tudo. É você estar firme nos seus conceitos. Por quê? Tem um bizu. A prova objetiva é de um jeito. Nossa prova vai ser discursiva. Então, tem que falar o que eu sei, o que eu acho. Não pode, em hipótese alguma, deixar alguma coisa em branco, tá? Vamos lá. Aos 29 de abril de 2025, a teologia latino-americana evangélica perdeu uma das suas vozes mais significantes com o falecimento de Samuel Escobar, um dos principais articuladores da missão integral, ao lado de René Padilha. Escobar destacou-se por sua contribuição no Congresso de Lausanne, em 1974, o contexto histórico em que a missão integral emergiu, sobre a sua perspectiva teológica, disserte sobre. Então você vai falar sobre isso. Mas sobre isso o quê? Olha a mensagem. A pergunta especificamente, né? Sobre essa perspectiva teológica, disserte sobre. Para você não ficar muito aberto, porque é um contexto, tudo em teologia é muito vasto, né? E a riqueza de detalhes mais ainda. Não perder o foco, você tem que focar exatamente em quem? Samuel Escobar. Quem era Samuel Escobar? O que ele criticava? O que ele falava? O que ele dizia? O que ele outorgava? Então é esses tópicos. Entendeu, herói? Dá aquele pause e pensa, escreve alguma coisa aí e não dá mole, viu? No meu curso eu não mato o teu conhecimento. Pelo contrário, juntos somos fortes. Estuda aqui isso aqui que o capitão falou. Leia isso. O que você acha? Porque aqui é a nossa prova discursiva. É diferente da prova objetiva. Então ali vence quem decora mais. Aqui já é diferente. Tá bom? Excelente, heróis. É o seguinte. Escobar criticava a noção de missão como expansão e colonial cultural, defendendo o modelo encarnacional e contextualizar a realidade latino-americana. O falecimento de Samuel Escobar, quer dizer, eu vou ter que falar do falecimento, a perda, né, porque a questão fala sobre isso. O falecimento de Samuel Escobar em 2025 encerra uma era dos pioneiros da missão integral, deixando um legado estabelecido em faculdades teológicas e agências missionárias ao redor do mundo. Falei um pouco, expliquei, explicitei, mas olha só, ele fala o seguinte, sobre essa perspectiva teológica, disserte. Então,
ele morreu. E agora? Então você tem que fazer uma ponte, tá? Para que a pergunta seja bem elaborada e completa, você precisa fazer uma ponte nesse compêndio, tá? Hoje, agora tu vai falar agora. Aí tu fala da sua opinião, mas focando nisso. Hoje, o movimento enfrenta o desafio de manter-se relevante perante a crescente polarização política nas igrejas latino-americanas, onde o equilíbrio proposto por Escobar é constantemente pressionado tanto pelo fundamentalismo isolacionista quanto a sua secularização do discurso eclesiástico. Então, quer dizer, é o que está acontecendo? É padre se metendo em política, padre é padre, pastor é pastor. O que tu sabe de política, cara? Governe a tua igreja, o pessoal tá ali com dificuldade, resolve o problema do teu rebanho. Mas a política e a religião sempre vieram próximas. Ah, mas quantos anos é assim? É, há muito tempo é assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a missão do sacerdote, a missão do guia espiritual, a missão do pastor é com o seu povo. Ah, mas poxa, então eu só vou cuidar de quem é evangélico. Situações como essa, deu errado. Você tem que cuidar do povo. Então, quando eu tenho um chefe de Estado, o chefe de Estado cuida dos católicos, cuida dos evangélicos, dos candomblecistas, né? Ele cuida do Brasil. Então é onde peca-se muito por isso. Você não pode valorizar um lado ou merecer um lado ou desmerecer o outro, tá bom? Então isso também é um tópico importante que eu coloquei, porém eu não posso falar mais do que isso, tá? Até porque eu vou acabar me perdendo. Você pode dar uma opinião, como falei, é importante você ter o conhecimento teológico. Falei de Escobar e falei do que ele criticava, mas eu tenho que também falar sobre esse contexto. Posso me avançar mais? Posso. A Missão Integral é um movimento teológico evangélico latino-americano que define a evangelização ao afirmar que a proclamação do evangelho e a ação social são inseparáveis e de igual importância. Então, Samuel Escobar, o cara ali, né, focado, e não só ele, mas René Padilha, a movimentação, ela contrapôs tanto o foco puramente espiritualista do protestantismo tradicional, quanto a redução puramente política de outras correntes da época. Então, a frustração com o dualismo, quer dizer, jovens líderes evangélicos, viam uma separação nociva, né? Isso não é legal, mas é o que acontecia. A fundação da FTL em 1970, que nasceu a Fraternidade Teológica Latino-Americana, liderada por Escobar e Padilha, servindo como um principal berço intelectual do movimento. O Marco Lausiane, em 1974, primeiro Congresso Internacional de Evangelização Mundial na Suíça, pode falar sobre isso também. E também os fundamentos teológicos principais, quer dizer, o evangélico, ele tem o sagrado e o secular como pensamento e vertente, né? Então fica assim, o evangelho da reconciliação. Aí eu tenho a proclamação verbal, palavra e fé, e a ação social, justiça e amor. Dentro disso, trabalhar bastante. Tu vê que é muito aberto, né? Mas você tem que ter o princípio-chave e o que você não lembrar, você completa com o seu conhecimento. Porque, de fato, muito dentro da teologia, eu vou estudar algumas pessoas específicas. Eu vou estudar mentores, eu vou estudar líderes, teólogos e trabalhar em cima disso. É guerrear, viu, pessoal? Adquira a apostila, é guerrear que eu tô bom fim. Caveira, sala xerox tem ele, tem tudo.